Carl Jung, o renomado psiquiatra suíço, revolucionou o campo da psicologia com seus insights sobre o inconsciente e a busca por significado na vida. Um dos seus conceitos mais intrigantes é o da sombra, um aspecto oculto da psique que, embora rejeitado e reprimido pela maioria, guarda a chave para a autodescoberta e a realização do propósito. Jung acreditava que a sombra, composta por instintos, desejos e emoções reprimidas, não é inerentemente negativa. Ela representa a outra metade da nossa personalidade, a faceta que preferimos negar ou esconder. Esta sombra pode conter qualidades negativas, como raiva, inveja e egoísmo, mas também abriga características positivas, como criatividade, paixão e autenticidade. A sombra, quando reprimida, pode se manifestar em forma de projeções, atribuindo nossas próprias qualidades negativas a outras pessoas. Este mecanismo de defesa nos impede de lidar com o lado obscuro de nós mesmos, criando relacionamentos conflituosos e prejudicando a autoconsciência. No entanto, Jung acreditava que a integração da sombra é essencial para o crescimento pessoal e a realização do propósito. Ao reconhecer e aceitar o que rejeitamos em nós mesmos, abrimos caminho para a autocompreensão e a individuação. Este processo de autoconhecimento nos permite libertar a energia da sombra, canalizando-a para a criação e a realização de nossos objetivos. Ao invés de se esconder da sombra, Jung propunha que a enfrentássemos com curiosidade e compaixão. Através de práticas como a introspecção, o sonho lúcido e a terapia, podemos explorar a natureza da sombra e integrar seus aspectos positivos. Essa jornada de autoconhecimento nos leva a uma maior autoaceitação, autenticidade e, por fim, à descoberta de nosso propósito de vida. O propósito de vida, segundo Jung, não é um conceito pré-determinado, mas uma jornada de descoberta contínua. A sombra, com suas complexas nuances, nos guia neste caminho, revelando as áreas que necessitam de atenção e autotransformação. Ao abraçar o lado obscuro, libertamos nosso potencial para a realização plena, criando uma vida autêntica e significativa. #Desvendando o enigma da sombra, uma jornada de autodescoberta. O caminho para integrar a sombra não é fácil. Requer coragem para encarar as partes de nós mesmos que preferimos negar. É como olhar para um espelho que reflete a nossa escuridão, mas também nos revela a beleza da nossa complexidade. Jung nos incentiva a ver a sombra não como um inimigo a ser combatido, mas como um guia em nossa jornada de autodescoberta. Através dela, podemos identificar os padrões de comportamento, crenças limitantes e traumas que nos impedem de viver uma vida autêntica e plena. Ao nos confrontarmos com a sombra, podemos nos deparar com emoções intensas e desconfortáveis. A raiva, a inveja, o medo e o ressentimento podem emergir à superfície, desafiando nossas defesas e nos obrigando a lidar com a realidade de nossas próprias imperfeições. No entanto, é precisamente nesse processo de confrontação que reside a chave para a transformação. Através da autocompreensão e do trabalho interior, podemos transmutar a energia negativa da sombra em força criativa, impulsionando-nos a buscar a cura, o crescimento e a realização do nosso potencial. A integração da sombra é um processo contínuo que exige persistência, autoconsciência e compaixão. É uma jornada de autoconhecimento que nos leva a uma maior consciência de nossos próprios limites e a um entendimento mais profundo de nossos relacionamentos com o mundo. Ao integrarmos a sombra, nos tornamos mais completos, mais autênticos e mais capazes de contribuir para o mundo. Descobrimos que a verdadeira força reside não na negação, mas na aceitação de todas as facetas de nossa existência, incluindo a escuridão. #O propósito revelado, uma vida mais autêntica e significativa. Em última análise, a integração da sombra nos leva a uma vida mais autêntica e significativa. Ao nos conectarmos com o nosso lado obscuro, libertamos a energia reprimida que nos impede de viver com propósito e paixão. A sombra nos revela as áreas da nossa vida que precisam de cura, os talentos adormecidos que precisam ser despertados e as oportunidades de crescimento que estão à espera de serem exploradas. Ao abraçarmos a nossa sombra, descobrimos que a nossa verdadeira natureza é infinitamente maior do que a imagem que projetamos para o mundo. Somos seres complexos, cheios de luz e sombra, e é na união dessas duas forças que reside a nossa verdadeira força e a nossa verdadeira realização. Jung nos mostra que a busca pelo propósito não se resume à realização de um objetivo específico, mas sim à jornada de autodescoberta, à integração de todas as facetas da nossa psique e à criação de uma vida autêntica e significativa, em sintonia com a nossa verdadeira natureza. #O propósito revelado, uma vida mais autêntica e significativa. Em última análise, a integração da sombra nos leva a uma vida mais autêntica e significativa.
Ao nos conectarmos com o nosso lado obscuro, libertamos a energia reprimida que nos impede de viver com propósito e paixão. A sombra nos revela as áreas da nossa vida que precisam de cura, os talentos adormecidos que precisam ser despertados e as oportunidades de crescimento que estão à espera de serem exploradas. Ao abraçarmos a nossa sombra, descobrimos que a nossa verdadeira natureza é infinitamente maior do que a imagem que projetamos para o mundo. Somos seres complexos, cheios de luz e sombra, e é na união dessas duas forças que reside a nossa verdadeira força e a nossa verdadeira realização. Jung nos mostra que a busca pelo propósito não se resume à realização de um objetivo específico, mas sim à jornada de autodescoberta, à integração de todas as facetas da nossa psique e à criação de uma vida autêntica e significativa, em sintonia com a nossa verdadeira natureza. Práticas para integrar a sombra. Jung não oferece um manual rígido para lidar com a sombra, mas sim um conjunto de ferramentas para o autoconhecimento. Aqui estão algumas práticas que podem auxiliar nessa jornada. Introspecção. Dedicar tempo para olhar para dentro, observando os seus pensamentos, sentimentos e emoções, especialmente os que você tenta evitar. Sonhos lúcidos. Observar e interpretar seus sonhos, reconhecendo que eles podem conter mensagens importantes sobre sua sombra. Terapia. Buscar a ajuda de um terapeuta especializado em psicologia junguiana pode ser valioso para processar suas emoções e entender melhor sua sombra. Arte. Expressar sua sombra através da arte, como pintura, escrita ou música, pode ser uma forma de liberação e autoexpressão. Yoga e meditação. Praticar essas disciplinas pode ajudar a aumentar a autoconsciência e o autocontrole, permitindo lidar com as emoções desafiadoras de forma mais equilibrada. A sombra como guia para o propósito. A sombra não é um inimigo a ser combatido, mas um guia para o autoconhecimento e a realização do propósito. Ao abraçar a sombra, você identifica seus pontos cegos. Percebe os padrões de comportamento, crenças limitantes e traumas que te impedem de viver uma vida autêntica. Se conecta com a sua força interior. Liberta a energia reprimida que te impede de realizar seu potencial. Descobre seu propósito. Aborda as áreas da sua vida que precisam de cura, explorando seus talentos e descobrindo oportunidades de crescimento. Constrói relacionamentos mais autênticos. A sombra pode te ajudar a entender seus relacionamentos e a se conectar com as pessoas de maneira mais verdadeira. A jornada de integração da sombra é um processo contínuo de autodescoberta, transformação e crescimento. Através dessa jornada, você se conecta com a sua verdadeira natureza, encontrando seu propósito e vivendo uma vida mais autêntica e significativa. #A sombra como guia para o propósito, uma jornada de autodescoberta. Entender o conceito da sombra, segundo Jung, pode ser a chave para uma vida mais autêntica e plena. A sombra não é algo a ser temido, mas sim a ser compreendido e integrado. É através da compreensão e da integração da sombra que podemos descobrir nosso verdadeiro propósito. A sombra pode ser encarada como um espelho que reflete nossas qualidades reprimidas, tanto as negativas quanto as positivas. Ao invés de negar a existência da sombra, Jung propôs que a aceitássemos, a observássemos com curiosidade e compaixão. Através dessa jornada de autoconhecimento, podemos libertar a energia da sombra e utilizá-la para a realização de nossos objetivos. O que a sombra pode revelar sobre seu propósito. Traumas e padrões repetitivos. Observar a sombra pode nos levar a entender traumas do passado e padrões repetitivos que nos impedem de avançar. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para quebrar ciclos negativos e construir um futuro mais positivo. Talentos e paixões esquecidos. A sombra pode abrigar talentos e paixões que foram reprimidos por medo, insegurança ou falta de apoio. Ao integrar a sombra, podemos resgatar esses talentos e paixões, abrindo caminho para a realização de um propósito que ressoe com nossa verdadeira natureza. Valores e crenças limitantes. A sombra pode revelar crenças limitantes que nos impedem de alcançar nosso potencial. Compreender essas crenças nos permite desafiá-las e redefinir nossa visão de mundo, permitindo que nos tornemos mais autênticos e livres para perseguir nossos sonhos. Como integrar a sombra em sua vida. A integração da sombra é um processo individual e contínuo.
Não há uma fórmula mágica, mas sim um caminho de autoconhecimento e transformação. Algumas práticas podem auxiliar nessa jornada. Diário da sombra. Dedique um tempo diário para registrar seus pensamentos, sentimentos e emoções, especialmente aqueles que você normalmente evita. Meditação e autoobservação. Pratique a meditação para cultivar a autoconsciência, reconhecendo seus pensamentos e emoções sem julgamento. Terapia. Procure a ajuda de um profissional que possa auxiliá-lo a compreender e lidar com suas emoções, especialmente aquelas relacionadas à sombra. Arte e criatividade. Utilize a arte como uma ferramenta de expressão, explorando seus sentimentos e pensamentos através da pintura, da escrita, da música ou de outras formas criativas. A sombra como um guia para o propósito. Ao integrar a sombra, você se torna mais completo e autêntico, capaz de viver em alinhamento com seus valores e propósitos. A sombra nos convida a abraçar nossa complexidade e a reconhecer que a verdadeira força reside na aceitação de todas as facetas de nossa existência, inclusive a escuridão. Lembre-se, a integração da sombra é uma jornada contínua de autodescoberta e transformação. Ao se conectar com a sua sombra, você se torna mais consciente de si mesmo e do mundo, abrindo caminho para uma vida mais autêntica e significativa.